Já imaginou você ser traído e atacado pelo seu melhor amigo e depois de se defender, ainda sair como errado na história? No entanto, agora você vai voltar ao passado com todas as suas memórias, mas também com um poder que não possuía na sua vida anterior. E agora você está mais forte e pode mudar o seu futuro. E aí, pessoas, como vocês estão? Só passando aqui para agradecer pelos mais de 45k de inscritos, sério, vocês são demais. E agora, bora rumo à nossa nova meta, que é 50k. E claro, se quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. É isso, bora pro recap. O ano era 237 no Império, quando acontecia o fim de uma guerra divina, onde a humanidade lutou contra os monstros chamado Corrupção. No final, depois de perder todos aqueles que eram importantes, o nosso protagonista, Kirill, foi traído por quem ele menos imaginava, que era o Imperador Oliver. O prota havia lutado por ele e se perguntava por que o Imperador estava fazendo aquilo. Ele perdeu seus amigos e irmãos para Oliver, e Kirill atravessa uma espada em seu peito. No chão, o Imperador pergunta como eles chegaram naquilo. O protagonista questiona se ele não vai deixar o fingimento hipócrita de lado. Kirill MacGyver venceu intocáveis guerras e portava o título de Santo da Espada, mas a partir daquele momento a história foi invertida e ele passou a ser chamado de traidor e que mandou o Imperador de Vasco. As pessoas comentavam que Kirill traiu o Oliver. Maug, o dragão platina, observava tudo de longe, e 10 anos da Guerra Divina, a humanidade lutou contra a terrível corrupção, e 10 dos soldados, incluindo o protagonista, arriscaram as suas vidas pelo Imperador, mas o que os esperava depois da guerra não era boas-vindas, e sim um caixão fechado. Todos os seus companheiros foram de base por Oliver. O protagonista dizia que ia até o inferno se pudesse mudar tudo. O dragão platina falava sobre o Imperador para Kirill, e perguntava o que ele ia fazer agora, pois os seus companheiros tinham partido, assim como Oliver. Ele questiona se o prota iria apenas aceitar o seu fim. Maug diz que essa será a imagem de Kirill que ficará gravada nos livros de história. Um cachorro que traiu o seu imperador e aquele que aceitou os imigrantes do norte. O dragão platina ainda diz que ninguém vai saber a verdadeira história e que na verdade Kirill foi traído pelo imperador, exatamente a pessoa que ele arriscou a sua vida. Na cabeça do protagonista ecoava dúvidas do porquê Oliver fez aquilo. Ele diz a Maug que vai voltar ao passado, e para isso ele vai para a Torre de Farel. O dragão pergunta com toda sinceridade se ele quer mesmo voltar para o passado, e Farel é um lugar envolto de desastres e pessoas que não conseguiram passar por lá, mas também só ele pode te dar uma segunda chance. Maug diz que nem ele pode prever o que tem dentro da torre, e lá ele poderia ter que lutar contra criaturas bem piores, que até mesmo os monstros da confiança divina, e mesmo que o protagonista seja um santo da espada, Maug não tem como garantir que ele vai chegar até o fim, mas uma coisa é certa: se chegar ao topo da Torre de Farel, ele volta pro passado. O protagonista decide que vai trilhar esse caminho, pois é o único que lhe resta. Ele promete corrigir todos esses destinos distorcidos com as suas próprias mãos. Entrando na torre, ele diz que vai sobreviver, retornar ao passado e cortar tudo que estiver no meio do seu caminho. E depois de vencer, nem que ele tenha que se rastejar até o topo da torre, ou mesmo que leve uma eternidade, ele vai voltar para mudar o seu futuro. Depois de entrar, uma luz muito forte o envolve. Logo depois, ele desperta com alguém chamando seu nome. Ele se pergunta onde está. Um homem na sua frente pede para ele não se preocupar. O prota lembra que está na Torre de Farel e percebe que aquele era o momento que ele tanto ansiava ver de novo. Ele finalmente retornou e agora ele foi adotado pelo seu pai Cruel. Ele diz que deixar sua terra natal era bem estressante. Ele pergunta se depois de chegar em casa ele quer fazer algo. O protagonista se pergunta o que deve fazer. Ele lembra que tudo que passou e pensa que tem algo que ele quer, pelos seus irmãos e amigos que partiram injustamente e também pelo destino que o traiu. Agora ele tem o poder para mudar o seu futuro. Ele diz ao seu pai que quer aprender magia. Cruel fala que pelo protagonista ser um imigrante, ele não pode usar magia, mas Kirill responde que esse é só mais um motivo para ele aprender. Ele pensa que depois que começar a guerra, só a esgrima não vai ser o suficiente e por isso deve chegar ao auge da magia também. Ele não iria repetir os erros da sua vida passada e promete definitivamente mudar o seu futuro. Seu pai questiona se ele quer realmente estudar magia e pergunta se ele não sabe que imigrantes nascem sem magia. Cruel temia que o protagonista quisesse se vingar dele, pois ele levou a tribo e o verdadeiro pai do prota de arrasta pra cima. Ele explica a Kirill que o motivo que ele o escolheu foi por ele ser um guerreiro filho de Kali. Ele diz que a raiva do prota por ele talvez o deixe mais forte. Kirill estava chegando na casa da família
família MacGyver. Quirrell fala para ele mostrar o talento que herdou do seu pai. Depois de chegar na casa, ele pede para que o siga, e então apresenta os seus filhos ao Prota. O primeiro que chega para lhe cumprimentar é Marty MacGyver, e é o filho mais velho e o único biológico dentre as crianças MacGyver. E durante a Guerra Divina no passado, ele acabou indo de base. O protagonista se apresenta a ele como Kirill, e seu pai diz que ele deve estar cansado da jornada, então ele deve ir para o seu quarto. O Prota conhece seus outros irmãos, que no caso seriam Elliot e Jake. Os dois também foram de base na última guerra. O protagonista promete que vai impedir que eles partam de novo. Ele entra na casa e do lado de fora, os seus irmãos continuam comentando sobre ele. Eles falam sobre como seus olhos e cabelos são pretos. Enquanto luta, Elliot diz que entende a vontade de seu pai, mas o imigrante entre eles é muito exagero, que trazer um inimigo é a mesma coisa que desafiar as ordens do imperador. Marty responde que ele tá pensando demais, e terminando de lutar, ele continua falando que todos estão no mesmo barco, e agora que o seu pai trouxe Kirill, ele seria o seu irmão mais novo, e Elliot deveria lembrar disso. Ele responde que Marty é realmente o irmão, já que aceita até imigrante. Ele ainda diz que não tem mais ninguém digno de ser chefe da família, e seu irmão era o verdadeiro herdeiro. O outro carinha diz que não importa o que o protagonista é, ele vai continuar sendo apenas um imigrante. Marty responde que sabe que ele não gosta de imigrantes, mas não há motivo para isso agora. Ele pergunta o que vai acontecer, e Marty fala que não sabe, já que salvar aquela criança era mais valioso que obedecer às regras do imperador. O garoto fica preocupado com a linha de sucessão, mas ele diz que isso é besteira e ele deveria treinar. O protagonista aparece e Marty acredita que seus olhos parecem estar tentando provocá-lo. Carinha pergunta se Kirill sabia usar espadas, já que ele ouviu falar que imigrantes do norte usam suas próprias mãos. Ele manda que o Prota experimente ao invés de ficar só assistindo. Kirill diz que adoraria experimentar se ele estivesse falando sério. Os outros irmãos estavam entendendo aquilo como se o Prota estivesse querendo provocar. Já com a espada na mão, o protagonista estava preparado, e Marty diz que, querendo ou não, o Prota vai morar ali. Então, como irmão mais velho, ele vai ensinar as leis do Império para ele. Kirill, vendo aquilo, pensou que ele era muito fraco por cair numa provocação, e esse foi um dos planos que ele criou enquanto escalava a Torre Farel, e Marty era o seu primeiro passo. O protagonista começa pelo Marty para mudar o seu futuro. Enquanto eles se preparam, Kirill diz que o herdeiro tem habilidades impressionantes, mas é só isso, e na verdade é apenas um novato sem experiência para combate real. O Prota diz que não vai ter outra escolha a não ser fazê-lo entender, então manda ele atacar primeiro. Marty parece estar com muita raiva, e em sua cabeça ele chama o protagonista de pirralho insolente. Kirill analisa seu irmão e fala que em primeira vista parece rápido, mas ele deixa muitas aberturas, então ele o acerta. Ele diz que a experiência em combate faz toda a diferença. O garoto cai no chão depois de levar o socão, e Elliot quer bater no Prota, mas Marty manda ele ficar lá. O protagonista fala que ele é inteligente, então deve ter percebido que desenvolveu maus hábitos por causa das práticas excessivas. Kirill acredita que o herdeiro deve ficar mais forte se quiser proteger a família. Ele dá a mão para Marty e diz que foi uma boa luta, mas o garoto se nega a pegar na mão dele e diz que aprendeu bastante. O pai dele chega e fala que acabou o treino e todos devem voltar para o seu quarto, mas antes Quirrell diz a Kirill que ele não deve ir para o campo de treinamento, e ele concorda. O pai do Prota se encontra com o carinha do palácio, que fala que ele trouxe um problemático dessa vez, isso se referindo ao protagonista. Quirrell diz que sabe e por isso separou ele dos outros, mas que logo ele se acostumaria com eles. Ele diz que Kirill era filho de Kali, o chefe da tribo do Olho Negro, e que com certeza ele puxou ao pai. O careca diz que ele é realmente da tribo, pois nasceu com um esqueleto forte e com flexibilidade, além de possuir o ritmo único dos guerreiros tribais. Ainda diz que se existe alguém que nasceu para a espada, esse alguém era o protagonista. Quirrell fala que se Kirill fosse um cidadão do Império, provavelmente tomaria dele o título de espadachim mais jovem enquanto está sozinho. O Prota fala que seu pai vai para o Palácio Imperial aquela semana, e essa seria a sua grande chance. Ele lembra de Maug, que dizia que ele sabia empunhar uma espada muito bem, e logo deveria passar o seu pai. Ele fala que se soubesse que o protagonista era uma criança da família MacGyver, poderia ter o ajudado a conseguir um poder mágico. Kirill diz que deve a ele a sua gratidão, e que graças a ele vai conseguir trilhar um caminho que não conseguiu no passado, e o destino de Hangop que ele ensinou vai se tornar o seu. Isabel, esposa de Quirrell, questiona ele qual o plano do protagonista em querer aprender magia. Ela acredita que Kirill sabe que a família dela tem geração de magos, mas Quirrell diz que não tem nada a ver com isso. Ela pergunta qual é o interesse dele com o Prota, e ele pergunta
se ela esqueceu que foram ajudados pelo Kale, o pai verdadeiro de Kiryu, e por isso eles devem fazer o mínimo, pois devem isso a ele. Todos reunidos na sala de jantar, Isabel diz a Kiryu que ouviu falar sobre ele e pergunta se ele realmente quer aprender magia. Os seus irmãos parecem não aceitar isso. Eles pensam que ele deve estar louco. O protagonista diz que não é bem aprender. Ele fala que só quer entender melhor a magia. Isabel pergunta por que ele quer isso. E Kiryu imagina que agora é hora de impressionar o seu pai. Então ele vai dar uma resposta que Cruel quer. Ele diz que quer superar todo mundo. E todos parecem espantados. E Marty odiou aquilo. O pai dele diz que isso é uma boa resposta, mas questiona se esse todo mundo o inclui. Marty pergunta como Kiryu ousa falar aquilo. E Cruel manda que ele fique quieto. E questiona o protagonista se ele quer superá-lo na magia e na esgrima também. E isso ele responde que sim. Cruel parece gostar da ousadia do garoto. E diz que ele combina com a família MacGyver. Então ele avisa que na casa deles tem uma biblioteca, isso chamada Enheri. E lá estão todos os livros de magia. E diz que ele deve ficar à vontade para lê-los. Isabel não gosta nada disso. E o prota agradece ao seu pai. Na biblioteca, Kiryu diz que lá não tem nada que vale a pena. E não tem como conjurar magia apenas com livros. E isso, na verdade, parecia até pegadinha do seu pai. Ele lembra que já tinha pensado isso no passado. E lá tinha algo muito importante que ele precisava para obter a transmutação. E que era o coração do dragão. E com isso, ele poderia utilizar magia. Antes de voltar ao passado, o prota pergunta ao dragão Platina como conseguir reestruturar o corpo. E ele responde que é só comer o coração de um dragão. Kiryu pergunta se seria o dele. E Malg diz que não é louco o suficiente para dar o seu coração para o prota, mas ele deveria comer um antes dos 15 anos. E é bom que ele tenha sido adotado pela família MacGyver, pois eles têm um coração de dragão escondido lá. O prota conta que, de acordo com essa informação, o único lugar onde o coração pode estar é lá, isso na biblioteca. Então ele diz que vai fazer um bom uso dessa informação. Na sala de Cruel, ele pergunta ao Careca se o prota ainda está no pátio dos fundos da mansão. O Careca diz que ele está praticando algo, mas não é esgrima. Cruel diz que já tem uma semana e ele pensava que o prota estaria enfurnado na biblioteca e que isso era estranho. O Careca lembra que ele está atrasado para ir ao encontro com o imperador. Então ele pede para o Careca ir buscar Kiryu. Enquanto está treinando sozinho, o prota toda noite luta contra inimigos que ele mesmo cria. Como seu corpo é de uma criança, os seus movimentos são bem limitados e ele ainda não era tão rápido como na torre de Farel. Kiryu decide que precisa da sua força de novo e reconquistar aquela sensação de poder e alcançar nível de mestre espadachim, mas ele acredita que não precisa se apressar, pois a experiência que ele ganhou na torre não vai desaparecer rápido e aumentar a sua resistência era mais importante. Alguém bate na sua porta e anuncia que o mordomo estava chegando. Ele diz que Cruel quer falar com ele e, chegando lá, o prota diz que ficou sabendo que ele tinha o chamado. Cruel diz que ouviu falar que ele estava fazendo uns treinamentos peculiares. Kiryu diz que só está trabalhando em construir a sua força física. Seu pai avisa que no dia seguinte ele vai no Palácio Imperial, então ficará um tempo fora. E o motivo que ele o chamou era para lhe entregar uma espada Agnel, que era uma relíquia que Kali deixou para ele. O prota parece não acreditar, e Cruel diz que soube que ele não passou muito tempo na biblioteca aqueles dias, e diz que pensou que ele ia ficar lá o tempo todo, mas o protagonista responde que só pensou que ainda não era o tempo ainda, e na verdade o prota só estava esperando o momento de Cruel sair e deixar ele sozinho. Enquanto isso, seus irmãos estão lá fora, e como sempre falando sobre Kiryu. Elliot diz que ele é arrogante e acha que se tornou alguém especial. Tirone diz que ele também era nobre e deveria ter cuidado com as palavras. Além do mais, o seu pai permitiu que ele estivesse ali. Elliot fala que assim que seu pai saiu, o prota se trancou na biblioteca, e Marty diz que entende que ele está chateado, mas já deu nisso. Ele se questiona se Tirone pensa igual a eles, então ele pergunta o que ele acha. Tirone diz que mana é uma energia condensada do corpo e do mundo externo, então você precisa de mana dentro do seu corpo para poder concentrar ela. Entretanto, imigrantes como o prota não têm o circuito de mana. Ele ainda diz que é impossível alguém que não consegue nem sentir mana entender o básico de magia. Então logo o protagonista desistiria. Enquanto isso, o prota está na biblioteca. Ele diz que ela não foi construída pelos MacGyver. Tanto a mansão como a biblioteca foram criadas pela família Eshir, Carol e Eshil, que foi um grande e poderoso mago que lançou as bases do Império e foi o primeiro caçador de dragões. Ele escondeu o coração de um dragão na mansão Enheri. O protagonista diz que ninguém foi capaz de entender que é o Eshil. Ele criou uma barreira absurda
absurda. Segundo o Prota, todos os livros são relacionados ao oráculo, isso de 250 anos atrás. Kiryu encontra finalmente a porta secreta, e Cowell fez exatamente aquilo para que o coração só pudesse ser encontrado por alguém sem mana. Ele fez indetectável aos cidadãos do Império. O Prota diz que Cowell era um humano incrível, que foi reconhecido pelos dragões. Diz que você só é um grande mago se puder abrir 8 de 12 vasos de mana do seu corpo. E Cowell abriu 9, e mesmo assim, ele não pode ser comparado a um dragão. Não importa o quão incrível ele é. Um humano só pode ter só um atributo, mas o coração de um dragão contém todos os atributos. E se por acaso um humano comer o coração antes dos 15 anos e conseguir absorver todo o poder, vai se tornar algo além de humano. Sem pensar duas vezes, o protagonista manda o coração pra dentro e começa a sentir umas coisas muito loucas. E seria um milagre sobreviver depois de comer um coração de dragão. O Prota prefere não pensar nisso. Normalmente não é um poder que os humanos conseguem aguentar. O protagonista está flutuando sem roupas em um lugar totalmente desconhecido, até que escuta alguém falar, mas não consegue entender o que era dito. Então ele vira para trás e com isso vê Cowell falando com Liséria, a dona do coração que o Prota comeu. Ele estava sentindo tudo como se fosse ela, até as palavras dela estavam saindo de Kiryu, e aquilo era a memória residual do dragão Liséria no coração antes dela partir dessa pra melhor. Liséria pergunta por que Cowell está caçando dragões, já que eles são camaradas, mas ele diz que eles não são, e ela só estava falando aquilo porque sabe que o seu fim estava próximo. Ela o manda calar a boca e solta uma rajada de fogo. O Prota tá tipo só assistindo a luta, e diz que é difícil resistir àquele sopro de Liséria, então se pergunta como Cowell conseguiu acabar com ela, mas Cowell parou aquele sopro com magia de primeira classe. Usando a flecha de fogo, ele a acerta. Está sendo transmitida ao protagonista toda a dor que ela sentiu. Kiryu se pergunta se foi aquilo que o Malg quis dizer. Poderia levar ele de arrasta pra cima. O Prota foi o único que sobreviveu à Torre de Farel, então ele diz que vai aguentar toda aquela dor que levou o dragão de Vasco. Liséria questiona se Cowell teria um novo retorno se a vencesse. Ele diz que era claro, e finaliza ela com um acerto letal no seu coração. O protagonista parece estar acordando, e ele abre os seus olhos lentamente e não entende o que está acontecendo. Então chega o mordomo correndo e pergunta se ele está consciente. O Prota parece confuso, então o carinha diz que vai chamar a esposa do seu pai, mas Kiryu pede para que ele não a chame, pois ele mesmo iria até ela quando melhorasse, e pede para que o mordomo saia, pois não quer ser perturbado agora. Ao olhar sua mão, ele viu que seria um resquício de mana azul, então percebe que conseguiu o que queria, um poder que nem podia sonhar na vida passada. Agora ele está pronto para começar. Depois de um tempo, ele se levanta na cama e o mordomo diz que ainda é cedo e ele precisava descansar. O carinha diz que se não fosse pelo Jake tê-lo encontrado, seria um desastre. Jake é o seu quinto irmão e ele não se envolve com artes marciais, então não era estranho que ele tenha interesse na biblioteca. O Prota perguntou quantos dias ficou em coma. O carinha diz que ele ficou por uma semana. O protagonista diz que aquilo é tempo demais e pergunta se alguém foi vê-lo. Ele responde que sim e pergunta como o Prota sabe. Kiryu acredita que alguém foi lá, mas não tem certeza do porquê. A família imperial manda uma mensagem à família MacGyver a cada trimestre, a não ser em casos especiais. Então ele acha que perdeu algo importante, isso porque estava em coma, e pede para que o mordomo o deixe sozinho. O Prota diz que tem algo a dizer aos seus irmãos, mas aquela não era uma boa hora, pois tem que testar uma coisa antes. O poder mágico se instaurou no seu corpo, e agora ele precisa aprender a usar isso. Ele se concentra e manda a mana para fora do seu corpo. Agora o poder mágico emergiu. O Prota diz que todo aquele poder nem pode ser comparado ao de mago normal, como esperado de um poder de dragão. Ele sente uma enorme pressão e dor no seu corpo, e com isso até cai no chão. O Prota percebe que seus canais de mana pararam de abrir, e de 12, só 2 canais abriram. Então agora ele precisa abrir os 10 que faltavam. Ele diz que vai se preparar, e que a sua jornada começa agora. O poder mágico é poderoso o suficiente para transbordar, mas os canais do Prota não são fortes o suficiente para suportar, e se ele não puder absorver todo o poder, seu corpo vai eventualmente explodir. Então ele precisa de uma armadura que consiga suportar toda a mana. Esse é o poder que nenhum humano sonharia em ter. A Guinel, a relíquia é a espada deixada pelo seu pai, uma arma que consegue lidar com a mana. Ele acredita que ela será o suficiente para servir como base. Kiryu vai para fora da casa e decide testar. Ele vê que aquilo não é nem comparável à lâmina de mana do Império, um poder de mana do dragão que não tem atributos. Ele diz que essa é a lâmina de aura, e quem puder canalizar o poder mágico
de quarta classe ou superior para dentro da lâmina de mana e ao mesmo tempo alcançar o nível máximo da esgrima são chamados de mestres espadachim. O prota lembra que desacreditaram dele e ele se pergunta como reagiriam se vissem ele agora. Ele volta a sentir a dor no corpo e para de soltar mana. Ele se questiona como pode doer tanto, se ele usou pouquíssimo poder. Ele percebe que não pode usar livremente com só 2 canais abertos. Ele promete dar um jeito de estabilizar e até lá tem que usar moderadamente. O protagonista diz que embora tenha pesquisado sobre os Rhaenyra, não notou nada e Caiwell tornou o coração impossível para qualquer um encontrar, mas o fato dele ter escondido naquela biblioteca deve significar que existem mais coisas escondidas lá. Kiryu diz que vai procurar de cima a baixo. Ele escuta alguém o chamar. Ele acha que o tal incidente que ele estava esperando ia começar. Chegando lá, sua mãe Isabel reuniu todos. Seus irmãos se perguntam o que o protagonista está fazendo lá e dizem que ele é um moleque sem vergonha. Isabel repassa as notícias. Ela diz que a estação da colheita está chegando. Portanto, como foi no passado, a família real ordenou um ataque aos goblins. O prota imagina que haverá uma mudança especial. Isabel continua dizendo que para agradecer o trabalho dos MacGyver, que enviou seus soldados para destruir a ilha Heréticos, a família imperial enviará reforços para ele. Os irmãos não entendem o porquê estão enviando reforços dessa vez. Elliot diz que tem algo estranho, pois parece que eles querem subjugar os bárbaros e não combater os goblins. O prota acha que agora o Elliot está mostrando a sua hostilidade em público. Isabel diz que o reforço da tropa vai vir da família Valsar. Kiryu acredita que isso não é apenas um reforço de tropa. A Isabel diz que não deve se preocupar, já que fizeram isso por anos. O protagonista lembra que isso é um ataque planejado para afetar a família MacGyver. E 5 dias depois, nesse ataque o seu irmão Randall foi de base.